Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês hoje para conversarmos um pouquinho sobre small caps. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários quais as small caps vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje, então, vamos falar um pouco sobre a Ferbasa, né? Nós elencamos a Ferbasa acho que há uns 3 ou 4 anos seguidos como a melhor small cap da bolsa. Vou trazer uma visão aqui de longo prazo e uma visão mais de curto prazo também sobre a companhia, sobre as ações, para a gente entender, né, o que está acontecendo com a Ferbasa, até porque as ações vêm caindo bem, aí quase 50% do ano passado para cá. Primeiro, em relação à queda, né, pessoal, isso é normal, né, principalmente para quando a gente tem uma visão de longo prazo para colocar uma ação na carteira. Qualquer ação, por melhor que seja a empresa, vai cair, né? Qualquer ação, por melhor que seja a empresa, vai ficar 3, 4 anos sem subir. Não existe exceção, tá? Vocês podem pegar qualquer ação na bolsa brasileira, americana, europeia, chinesa, qualquer uma, que isso acontece, né? E qual é o problema? O problema não é a ação cair. O problema é eu ter uma participação muito grande dessa ação dentro da carteira, porque uma coisa é uma ação cair 40%, outra coisa é uma carteira cair 40%, o que no nosso entendimento não faz sentido, né? Então, tudo que a gente fala aqui faz parte de um contexto, mas em determinados momentos as ações caem, né? E isso pode abrir oportunidade, porque se a empresa é boa, ou mesmo que a empresa piore no curto prazo, porque nenhuma vai divulgar resultados sempre para frente ou sempre positivos, pode abrir belas oportunidades, principalmente quando a gente fala de ativos cíclicos, né? A Ferbasa, ela trabalha com commodities, então é normal ter essa ciclicidade, né? A Ferbasa é uma empresa que ela é a única produtora de ferro cromo e ferro silício das Américas, né? Hoje eles não têm problema para produção, até porque eles têm minério de cromo aí para pelo menos 80 anos de produção, ou seja, eles conseguem ter uma produção verticalizada, né? Isso é bastante importante no caso dessas companhias. E além disso, a gente enxerga o ferro cromo com muito potencial, porque ele é utilizado para fazer aço inoxidável, né? E quando a gente pega, por exemplo, que vai crescer a classe média na China e na Índia, isso aqui é receita na veia para a Ferbasa, porque à medida que tanto o ferro cromo quanto o ferro silício aumentam de preço, a empresa acaba se beneficiando. E como ela é uma companhia que não tem muita necessidade de investimento, porque uma fundação é dona da empresa, ela também consegue pagar bons dividendos. E a gente espera que o ferro cromo, assim como outras commodities, surfem uma tendência nos próximos 15, 20 anos, como o minério surfou aí nos últimos 15, 20 anos, tá? Eu sei que psicologicamente às vezes é melhor comprar uma ação que está subindo que outra que está caindo, até porque muita gente que não conhece a fundo as empresas acham que necessariamente porque a ação está caindo a empresa está piorando. Às vezes é isso mesmo, mas às vezes não é, né? E no caso da Ferbasa, hoje a gente entende que não é, né? Os resultados são cíclicos, a gente percebe aqui em relação ao lucro da empresa, não é reloginho, né? Ele tem uma instabilidade, alguns anos vão ser melhores, outros anos vão ser piores. Nós temos aqui, por outro lado, a questão do fluxo de caixa, ela é uma empresa que gera muito caixa, poucos são os anos que ela queima caixa, então isso é importante também, porque isso dá uma segurança muito grande. A Ferbasa conseguiu ajustar, talvez a principal questão dela, que era a questão de consumo de energia elétrica, que ela conseguiu adequar nos últimos anos, tanto que a África do Sul, que é uma grande produtora de ferro cromo, tem esse problema, né, que não conseguem ajustar a questão de energia. E a China, que é também um grande produtor, não exporta, porque eles vão utilizar isso no mercado interno. Então a gente entende sim que a Ferbasa é uma ótima alternativa. Ah, Thiago, mas o que diz que. Da onde vocês tiram que tem certeza que as ações vão subir? Certeza ninguém tem, né, pessoal? Agora, como a gente faz um estudo aprofundado das empresas, a gente consegue entender quando a empresa está barata ou não, como foi o caso recente aí da CBA. Óbvio que a gente não sabia que a CBA ia subir, que bom que ela subiu, a gente comprou, ela subiu, né? Quem é nosso cliente na consultoria da Capitalismo sabe, nos últimos 2, 3 meses, tem gente que nem aguenta mais eu ouvir falar em CBA, porque a gente viu que era uma baita oportunidade, assim como
A Ferbasa pode ser uma bela oportunidade nesse sentido também. Eu consigo, né, entendendo quando as ações estão baratas, principalmente pelo entendimento do que está acontecendo na empresa, comprar bons ativos em bons momentos também. Se eu conseguir acertar isso em 70%, 80% do tempo, mesmo sendo por longo prazo, eu vou acabar, né, trazendo ganhos extras para minha carteira de longo prazo, né? Então os últimos resultados não foram bons, mas nada que já não tenha acontecido, né? E ação boa quando cai é para comprar mais, né? Não é para vender ação boa quando cai, como é o caso da Ferbasa. Claro que tudo isso pode mudar. Se mudar, não tem problema nenhum. A gente vai lá e vende a Ferbasa, assim como já aconteceu com outras empresas, mas hoje não tem motivo para esse cenário. É uma empresa barata, hoje ela deve estar operando com PL aí na casa de 9, 10 vezes. O nosso PL projetado dela, normalizando os resultados, né? E a gente espera já o resultado dos custos diminuindo, né? Daqui a um pouco começam os reajustes de novo de ferro cromo, ferro silício. Um PL aí na casa de 5 vezes, hoje ela opera abaixo do valor patrimonial e ela tem uma situação financeira muito confortável, com dívida líquida negativa de 450, 460 milhões de reais, né? Uma empresa que vale 3 bilhões de reais em bolsa. Então tem uma segurança muito grande hoje, ainda mais depois de toda essa queda aí das ações da Ferbasa. Tem riscos, né, pessoal, como eu comentei, sempre tem, né, mas tem também essas oportunidades, porque algumas questões aqui a gente errou para baixo. Primeiro, a gente tinha uma expectativa menor da importância da Índia para o crescimento do mundo nos próximos anos. Isso vai acabar se mostrando ao contrário, vai mostrar que a gente errou e a Índia vai puxar bem o crescimento, principalmente de classe média, que é bem aqui a receita da CBA. E além disso, né, pessoal, tem alguns clientes, desculpa, CBA não da Ferbasa, tem alguns clientes da Ferbasa que acabaram congelando alguns investimentos como a Operan, que é um dos principais clientes da Ferbasa, e que a gente imagina aí que vai começar a destravar esses investimentos, então isso acaba sendo ainda mais importante para a companhia. Muita gente perguntou sobre aquela questão do filho do José de Carvalho, né, que o José Carvalho, que é o fundador da empresa, quando ele faleceu, ele deixou boa parte dessas ações para a fundação e o filho está brigando lá na justiça porque ele quer uma participação maior. Tem risco, pessoal, tem, mas o processo ele está na primeira instância, né, tem muita coisa ainda, muita água para rolar embaixo da ponte e nesse momento não é uma preocupação nossa. Não, é ruído? Não quer dizer que seja ruído, mas é muito recente, é uma coisa muito. Apesar do caso ser antigo, agora que está na justiça, primeira instância, tem muita coisa ainda para, né, acontecer, então nesse momento não é a nossa maior preocupação, né, que é outra coisa que eu comento sempre. Se a gente for, toda vez que der um problema numa empresa, vender a ação, a gente nunca vai ficar posicionado em ação nenhuma, porque invariavelmente vai acabar dando problema, por isso que a gente tem que entender o tamanho do problema. Então, em termos de fundamento, a baixa oportunidade aí para a compra da Ferbasa. E aqui tem a questão dos dividendos, né? A gente percebe que historicamente ela tem um yield bem elevado, 10,4%, que a gente imagina que vai continuar elevado aí nos próximos anos. Vou deixar para vocês aqui na descrição o relatório falando da Ferbasa, vai estar nos comentários também, e trazendo uma visão mais de curto prazo, aí já é um pouquinho diferente da nossa visão de longo prazo, porque ela, inclusive a gente tinha encerrado uma operação de curto prazo dela, ela perdeu aqui os R$ 9, né? Claro, aqui são visões diferentes, não é certo nem errado, não é nem interessante a gente misturar, mas só para a gente ter uma visão das duas escolas, a fundamentalista e a técnica, e ela tem um fundo aqui na casa dos 7,73. Se perder esse fundo, pessoal, só nos R$ 5. Por outro lado, né, se ela firmar aqui na casa dos 7,73 para cima, mais interessante seria, pelo menos, ela romper de volta ali os R$ 9, pode dar uma oportunidade de compra também no curto prazo. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, né, com as promoções ali da Capitalismo, para quem quiser aproveitar, as assinaturas, a nossa consultoria, os resultados, incluindo a nossa carteira de micro e small caps, que tem a Ferbasa na sua composição. Hoje essa carteira aí tem um desempenho fantástico desde 2017, mais de 548% contra 99% do Ibovespa e só 50% do índice de small caps. E vou deixar também os nossos contatos. Dúvida, nos chame no WhatsApp,
mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.